Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 27 de maio, oitava semana do Tempo Comum. Encerramos então o Tempo Pascal e agora retomamos a nossa meditação sobre os fatos cotidianos da vida de Jesus e dos apóstolos. E eu quero te convidar, nesse dia, a meditar comigo a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, eu acho, particularmente falando, esse evangelho do jovem rico, desse encontro do jovem rico com Jesus, um evangelho muito belo. Por quê? Pelo olhar de Jesus lançado sobre aquele jovem. Jesus o olhou com amor. Eu me lembro, eu já contei isso aqui outras vezes, mas eu preciso sempre repetir isso porque essa experiência me fez muito bem no meu primeiro ano de seminário, quando fazia filosofia. O pregador foi o falecido arcebispo emérito de Uberaba, Dom Benedito de Ulloa Vieira, um grande homem, um grande pregador, um grande teólogo, que nos explicava essa passagem do Evangelho, falando de nós que estávamos chegando ao seminário para seguirmos Jesus, que estávamos abrindo mão de uma vida inteira para nos dedicar ao serviço de Deus. E quando ele falava desse jovem, quando ele chegou justamente a esse trecho onde Jesus o olhou, Dom Benedito usava o texto latino, aliás, ele era exímio no latim e no grego. Dom Benedito usou esse texto e disse a frase em latim que nos fala dessa atitude de Jesus para com o jovem. E ele dizia: Jesus o olhou por dentro. O Evangelho em latim nos diz: intuitus eum. Intuiu sobre ele, viu por dentro. E aí Dom Benedito seguia: e depois Jesus dilexit eum. Jesus o amou por aquilo que ele era, não por ser um rico, mas pelo coração bom e dedicado a Deus que ele tinha. Como qualquer um de nós, aquele jovem que tinha o desejo reto de ir para o céu, que desejava verdadeiramente amar a Deus, ele e nós temos dois caminhos necessários, sem os quais nós jamais chegaremos à eternidade, que nós precisamos observar. Primeiro é o caminho dos mandamentos. Não dá para seguir a Deus, não dá para chegar ao céu, não receberá a eternidade quem não observa os mandamentos. Quando Jesus apresenta os mandamentos àquele jovem que está ali de joelhos aos seus pés, aquele jovem diz: Senhor, eu observo tudo isso desde a minha infância. Ele tinha o desejo sincero e real de ir para o céu. O desejo sincero e real de cumprir a vontade de Deus na sua vida. Quando Jesus lhe propõe
o segundo requisito para alcançar a eternidade é que ele se entristece e vai embora. E qual é esse requisito? O desapego de tudo aquilo que é material. Caríssimos, é muito difícil para o homem desapegar-se dos bens materiais. E por quê? Porque o homem crê que os seus bens materiais são a sua segurança, porque são visíveis, palpáveis. O homem deposita nas coisas criadas a sua esperança e confiança porque ele consegue se agarrar àquilo. Ele não consegue ver a Deus. Ele até tem fé, mas ele acha que a sua fé, que não lhe dá a graça de contemplar o Criador, o Redentor e o Santificador, não serão suficientes para salvá-lo. Por isso ele se apega à matéria. Por isso ele é tão aficionado pelas coisas criadas por Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos apenas administradores daquilo que Deus criou e nos deu. Seja muito ou seja pouco, nada é nosso. E por quê? Porque nós não vamos levar nada disso para o céu. Tudo isso vai permanecer aqui. Eu sempre estou, pelos cemitérios fazendo sepultamentos e já são 14 anos nessa vida e até hoje, irmãos caríssimos, eu não vi ninguém chegar acompanhado dos seus pertences pessoais. Ninguém. Até os que sempre eu via com alianças, com relógios caros, mulheres com colares, com brincos preciosos, chegam ao cemitério sem eles. A família não vai colocar essas joias ali. A família não vai sacar o dinheiro que está no banco e colocar junto no túmulo. Não é nosso, pertence a Deus. Nós somos administradores. E quando nós temos essa consciência, quando nós entendemos que nada é nosso, que nós não vamos levar nada daqui a não ser o bem que nós fazemos, nós vamos nos desapegando disso. Nós vamos criando um coração realmente livre dessas torturas psicológicas que são os apegos. Apegos a bens materiais, apegos a pessoas, apego a ideias. Nós devemos nos apegar única e exclusivamente a Deus. É por isso que aquele jovem foi embora, porque ele ainda não tinha dado esse passo de conversão. Ele amava a Deus, ele tinha o reto desejo de ir para o céu, mas ele era incapaz, naquele momento, de deixar os seus bens materiais, de vendê-los todos e distribuí-los aos pobres. E vejam, eu estou aqui dizendo que nós temos agora que pegar tudo que temos, vender e distribuir aos pobres, porque os pobres vão continuar pobres. Eu não estou falando disso. Mas eu estou dizendo que, se um pobre vem à minha porta e me pede algo, que eu não dê o que sobra, ou aquilo que está estragado, ou aquilo que não serve, mas eu dê aquilo que eu mesmo gostaria de ganhar, caso eu estivesse numa situação de necessidade. O Senhor que se manifesta por aqueles que batem a nossa porta, nós aqui no Rio Grande do Sul estamos vivendo essa situação. Quantas pessoas que tinham tudo e agora não tem mais nada, inclusive gente rica, que está sem casa, que está sem documentos, que está sem carro, porque foi afetado, empresários. Quantos de nós, agora que essas pessoas batem às nossas portas, queremos tratá-las como se fossem indigentes? É assim que nós gostaríamos de ser tratados? Os bens que nós temos são para socorrer os outros. E creiam, irmãos caríssimos, a situação no mundo vai piorar muito. E se nós não aprendermos a abrir mão dos nossos apegos humanos, nós não vamos socorrer ao próximo e não teremos nem sequer para nós mesmos. Os discípulos dizem, olha, mas quem pode se salvar, Senhor? É muito difícil seguir. Jesus vai dizer, para nós é impossível, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então pegue o seu apego, entregue nas mãos de Deus e deixe que o Senhor o tire do seu coração. E Ele fará. Mas você precisa abrir mão dele também. Para que Deus seja tudo na sua vida e você tenha tudo, mas não se apegue a tudo. Que Deus te abençoe e até amanhã.